Boa noite a todos, que você se sinta agraciado aqui neste lugar para termos juntos o encontro com Cristo Jesus, amém? Estamos então dando continuidade à nossa semana de oração jovem com o tema digitais, e hoje, como vocês já viram pelo vídeo, nós vamos começar entrando em algo que tem muito a ver com a nossa característica, com a nossa história, e principalmente também como que esses fatos do passado trazem ecos para a modernidade, para o presente, para os dias de hoje. Como que nós conseguimos lidar com as coisas que surgem na nossa realidade e ainda assim termos que lidar com a nossa identidade, temos que lidar com os nossos princípios, com a nossa fé. Como que relacionamos tudo que está ao nosso redor com a essência que temos em nosso coração. Então, vai ser hoje, nessa noite, que vamos falar sobre adventismo e sociedade. Vai ser a primeira parte onde nós vamos retratar um pouco sobre a nossa história como movimento, sobre a nossa origem também, e sobre como que os grandes pioneiros do passado têm tanto a nos ensinar nos dias de hoje. Então, esse tem sido um dos grandes movimentos que eu tenho feito no Cevada Pop, no perfil do Instagram. Não sei se você já conhece, se é a primeira vez que você está vindo aqui, mas desde o começo desse ano, de forma enfática, eu tenho trabalhado um pouco a respeito de adventismo, porque quando olhamos para o adventismo nas redes sociais, nós vemos às vezes muitos ataques, e parece que nós não sabemos lidar com isso, parece que nós não conhecemos a nossa própria história, parece que nem sequer conhecemos ao certo aquilo em que de fato nós acreditamos. Então esse movimento feito no Cevada Pop é um resgate às nossas origens, é um resgate para que nós possamos compreender de fato quem somos, para onde vamos, no que acreditamos e assim como relacionamos com a realidade e a sociedade que está ao nosso redor. Então estaremos falando um pouquinho sobre adventismo e sociedade, ao mesmo tempo que nós, como uma geração atual de adventistas, como que nós podemos a cada dia mais fortalecer quem somos em Cristo. E a pergunta que vem é como que nós conseguimos relacionar o que é ser adventista hoje. Porque às vezes que paramos para pensar em coisas que são quase que inconciliáveis, às vezes paramos para pensar que estamos no mundo, mas não somos aqui. Eu lembro de uma experiência que sempre acontecia no ensino fundamental, talvez você teve essa mesma experiência. Uma professora, ela traz ali um recipiente plástico transparente e ela coloca água e coloca óleo. Nessas duas substâncias, ela tenta fazer uma mistura, mas essas duas substâncias não se misturam. E você consegue ver naquele recipiente o que é a água e o que é o óleo. Talvez essa experiência ela seja um pouco benéfica para a gente poder entender o que é de fato ser cristão e estar no mundo. Nós não estamos isolados das pessoas, nós não fomos chamados para estarmos isolados. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos a luz. Enquanto nós estamos no mundo, nós devemos apontar para Cristo. Devemos ser identificados pela nossa essência. Assim, quando olhamos para um recipiente, conseguimos identificar o que é a água e o que é o óleo. Da mesma forma, a nossa essência como cristãos, ela deveria exalar essa diferença, e uma diferença que possa trazer benefícios para as pessoas de forma que seja atrativa para as pessoas. E enquanto nós estamos nesse mundo, fica esse dilema: como que nós conseguimos conciliar a nossa fé com a modernidade ao nosso redor? Em Mateus capítulo 5, verso 14, ontem nós lemos esse texto, e lá diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Então nós temos a necessidade como cristãos de aparecermos no mundo, de sermos identificados pela nossa essência, pelas nossas crenças, e como que esses elementos vão transformar a realidade e vão trazer benefícios também para as pessoas que estão ao nosso redor. Em outras palavras, nós como cristãos precisamos ser relevantes para a nossa comunidade. Precisamos ser relevantes para a nossa sociedade. E aí nós paramos para pensar: será que nós nos conhecemos? Será que nós conhecemos a nossa missão? E então nós avançamos. Como fortalecer a nossa fé? E o desafio que eu faço hoje para você nessa noite é voltar ao passado. Voltar ao passado para que possamos aprender
com os heróis do passado, com os pioneiros do passado, o que eles construíram, quais foram os desafios deles lá atrás, e como que esses desafios eles podem nos ensinar hoje, como que podemos aplicar princípios eternos, mesmo que vivemos em uma outra geração, mesmo que vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico, com pessoas que estão cada vez mais com horas e horas de tempo de tela, como vamos dialogar com essas pessoas? Como vamos ser relevantes para uma sociedade cada vez mais ansiosa, cada vez mais frenética, nos seus movimentos, nas suas rotinas pessoais? Como vamos ser relevantes para a sociedade atual? E para isso então, nós temos a jornada de entender um pouco como foi o cristianismo do passado. O primeiro símbolo cristão, às vezes nós pensamos que foi a cruz, não é? O primeiro símbolo cristão, mas não foi. O primeiro símbolo dos cristãos primitivos era o peixe. E por que o peixe? Porque Jesus multiplicou pães e peixes, porque a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores? Não, o motivo é muito mais legal do que isso. A palavra peixe em grego é iktis, e cada letra da palavra iktis, ela formava uma palavra, isso se chama acróstico, não é como se fosse uma sigla, mais ou menos. E a palavra peixe, em grego, cada letra dizia, Iesus Christus Theos Huios Soteros, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, em uma época que o cristianismo era tido como uma seita, uma religião, algo que era contrário ao império, as pessoas não sabiam, era tudo meio desconhecido, principalmente entre os judaizantes, o cristianismo era visto com maus olhos. Então o cristianismo era uma religião proibida, uma religião oculta, e os cristãos se identificavam com o símbolo do peixe entalhado nas pedras, na frente da casa. Então, onde tinha o símbolo de um peixe, vinha o que na mente? Ictis, Iesus Christus Theos Huios Soteros, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Os primeiros cristãos, no tempo mais difícil do cristianismo, se identificavam com esse símbolo, o símbolo de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador. E assim, o cristianismo embrionário, ele começa no momento de maior perseguição possível. E assim então o tempo vai passando. E se nós formos olhar o gráfico de crescimento do cristianismo, nós vamos ver números cada vez mais estratosféricos, números de um crescimento exponencial tremendo. No primeiro século, a estimativa é de que 100 anos depois ali, do início do cristianismo, haviam 800 mil cristãos. 100 anos depois, na estimativa, 4,6 milhões. E este gráfico vai apresentando, século a século, nas partes ali que está na cor vermelha, é onde vai começando, no início ali da Europa, norte da África, Oriente Médio, e assim então vai se espalhando, somente no século XVI que a gente vai ter o descobrimento das Américas, e o cristianismo sendo então trazido até aqui, e aí nós temos essa grande religião mundial. Mas por que essa religião cresceu tanto? Como? Qual foi o método? Às vezes a gente fica parando para pensar, qual é o método da igreja que deu certo? E essa igreja cristã primitiva foi a igreja que mais cresceu. Como que essa igreja conseguiu fazer isso? Qual é a fórmula? A gente não precisa reinventar a roda. Nós temos descrito na Bíblia a fórmula da igreja que deu certo. Atos capítulo 2, nos versos 42 até o 47. Ali a gente tem o relato de Lucas, ele que foi o autor do livro de Atos. Nós temos 2 livros da Bíblia que foram escritos através de entrevistas, o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos. Lucas era médico, e então ele formulou esses 2 livros, no consenso entre os teólogos. Os 2 livros são 2 volumes de um mesmo material. Aos 2 ele dedica a um homem chamado Teófilo, e muito provavelmente esses 2 livros serviram como os autos de defesa do apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. O primeiro volume, o Evangelho de Lucas, quem foi Jesus? Qual foi o ministério dele? O que ele fez? Segundo volume, quais foram as consequências do ministério de Jesus para a criação da igreja cristã primitiva? E então Lucas, que compilou essas histórias, ele conta
que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eles repartiam pão de casa em casa, e que entre eles ninguém passava necessidade, porque se um começava a passar necessidade, eles vendiam as propriedades e os bens, e dividiam entre todos, para que ninguém passasse necessidade. Eles faziam as suas refeições juntos, e a Bíblia diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E a última frase é fantástica. E assim o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eles faziam o básico. Eles tratavam as pessoas como Jesus tratou. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja cristã primitiva cresce não por métodos mirabolantes. A igreja cristã primitiva cresce porque eram pessoas cuidando de pessoas. Essa é a fórmula da igreja que deu certo. E nós encontramos na Bíblia, e muitas vezes esquecemos disso. E acabamos inventando tantas outras coisas e a gente se esquece do básico, que está aqui. Pessoas cuidando de pessoas. Estando juntos, mesmo nos momentos mais difíceis. Sendo igreja. Nesse tempo não existia templos. As igrejas eram nas casas. E mesmo sem ter um prédio específico, foi o tempo em que a igreja mais cresceu. Porque eles se sentiam parte de uma mesma família. A família de Cristo Jesus. Essa é a fórmula da igreja que deu certo. E muitas vezes, quando olhamos para o passado, como nós estamos fazendo aqui, às vezes a gente cai em um sentimento que pode ser o falso saudosismo. E isso é muito comum entre nós, principalmente nós, a nossa denominação, que é aonde eu tenho a minha cultura. Eu não sei se você nasceu na igreja. Você nasceu na igreja? Eu não nasci na igreja, eu nasci na maternidade, mas eu fui criado frequentando a igreja, né? E eu cresci com essa cultura adventista do sétimo dia. E quando a gente ouve, às vezes, alguns comentários, a gente vai conversar, e aí a gente encontra aquelas pessoas, né? A gente tem até um termo para isso, adventista de berço, né? A nossa cultura é muito legal, sou apaixonado pela cultura. E aí o adventista de berço, geralmente ele fala, mas no meu tempo, mas a igreja era muito boa, hoje em dia nem tanto, mas no meu tempo... E muitas vezes isso é um falso saudosismo. Por quê? Existia um tempo em que tudo era perfeito na igreja? Bom, se existiu, não foi no tempo do apóstolo Paulo, né? Se você pega algumas cartas e epístolas para ler ali, você viu que ele tinha muito trabalho para lidar com problemas entre pessoas. A igreja cristã primitiva não era perfeita. E mesmo quase 1.500 anos depois, 1.800 anos depois, a igreja adventista do sétimo dia também não era perfeita nos seus relacionamentos interpessoais. E talvez a igreja, conforme você lembra, também não era perfeita. Mas o que acontece? A nossa memória muitas vezes é infantil. Porque quando eu lembro do meu tempo de igreja, quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu não lembro de problemas. Então para mim, como criança, a igreja era o quê? Era perfeita. Mas quem já era adulto naquele tempo sabia dos problemas, sabia das dificuldades. Então às vezes caímos em um falso saudosismo. Isso não é de hoje. Muitos adventistas da década de 70 achavam que os melhores anos eram na década de 50. Os da década de 50 achavam que os melhores anos eram na década de 20. Os da década de 20 achavam, não, os melhores anos era quando Ellen White estava viva. E assim, é sempre o passado é o melhor e a gente cai num falso saudosismo. O objetivo aqui hoje, nessa noite, não é trazer um falso saudosismo, mas mostrar o que nós encontramos no passado, que mesmo com as dificuldades que eles tiveram lá atrás, que nós podemos aprender e aplicar para os dias de hoje os mesmos princípios. A igreja sempre teve dificuldades, mas se hoje essa igreja está presente em 212 países ao redor do mundo, se hoje essa igreja possui uma rede de educação mundial, se hoje essa igreja possui uma rede de saúde e clínicas de vida saudável, é porque Deus está conduzindo a história dessa igreja. E nós vamos aprender um pouquinho com a nossa história. Nós temos os nossos pioneiros. Eu vou reservar um pouquinho a história de Ellen White, porque nos próximos 2 dias nós vamos estudar especificamente essa mulher, a sua influência, os seus escritos e como a igreja adventista do sétimo dia lida com o seu ministério profético.
Então já estou dando um spoiler para vocês. Os próximos 2 dias será só sobre ela. Mas o que eu trouxe aqui foi um fato bem interessante que eu encontrei. Para mim, é muito legal isso aqui. Em 1844, que é uma data bem interessante para nós, adventistas do sétimo dia, aquele que é adventista raiz, ele bota até às vezes como senha do celular, senha do banco. Se você achar um cartão aqui e você colocar a senha 1844, pode passar, viu? Às vezes a compra autoriza aí. É uma data bem marcante para nós, adventistas. E nessa data, o que acontece era que estava tendo um movimento em que as pessoas estavam seguindo um homem chamado William Miller, que a gente abrasileira um pouco, aportuguesa o nome dele, para Guilherme Miller. E ele então, através de cálculos e estudando a Bíblia, ele interpretou uma passagem de Daniel como sendo a data da volta de Jesus. E foi uma pregação itinerante de várias tendas, principalmente em regiões rurais do norte e nordeste dos Estados Unidos. E aí então muitas pessoas de várias denominações passaram a seguir Guilherme Miller. O que aconteceu? Na data estipulada, Jesus não voltou. E aí então tivemos alguns grupos do movimento millerita. Teve um grupo que acreditou no seguinte: Jesus voltou, mas voltou em espírito, ele está dentro de nós. E assim esse grupo seguiu. Teve um outro grupo que achou o seguinte: espera aí, vamos continuar marcando a volta de Jesus. E aí foi desapontamento atrás de desapontamento. Teve um outro grupo que achou o seguinte: vamos voltar cada um para a nossa igreja, e esse negócio aí de marcar data, vamos esquecer esse episódio, foi muito traumático. Mas teve um grupo que analisou o texto, que analisou os cálculos e percebeu: espera aí, a conta está certa, mas será que a interpretação está correta? Vamos estudar a Bíblia? E esse foi o quarto grupo. O quarto grupo, estudando a Bíblia, começou a se deparar com outras coisas. Começou a se deparar sobre o estado do homem da morte. E então eles passaram: não, isso é verdade, está na Bíblia, junta aqui. Esse grupo começou a estudar a Bíblia e se deparou com a verdade do sábado. O sábado que estava esquecido por muito tempo. A lei de Deus válida ainda para os nossos dias. Vamos juntar aqui também. E assim, estudando a Bíblia, a partir de 1844, anos depois, décadas depois, em 1863, eles se institucionalizam. E na reunião eles estavam se perguntando: qual vai ser o nosso nome? E aí então um homem chamado David Hewitt, ele se levantou e falou: por que nós não vamos nos chamar Adventistas do sétimo dia? E aí então presente naquela reunião estava Ellen White, e ela disse: esse nome vai ser como 2 flechas do Senhor, que vai atingir o coração de cada pessoa que o ouvir. E assim nós nascemos. Nós nascemos a partir de um movimento que foi decepcionado, desapontado, mas foi um movimento que voltou para a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Nós somos um movimento profético fundamentado na Bíblia Sagrada. Todas as nossas crenças fundamentadas na Bíblia Sagrada. Ellen White começa o seu ministério profético, sua primeira visão aos 17 anos de idade, debilitada, estudou até o 3º ano da classe primária, tinha uma saúde muito debilitada, mas foi uma das mulheres mais influentes da história, por que não dizer mundial. O Smithsonian Institute considerou essa mulher como uma das 100 pessoas norte-americanas mais influentes de todos os tempos. Os seus escritos, mais de 100 mil páginas, influenciam pessoas a diversos lugares ao redor do mundo. Nós temos um outro, que em 1844 ele tinha 15 anos de idade, John Andrews. Menino, né? Um garoto. John Andrews, ele gostava muito de estudar, mas ele trabalhava na fazenda. Então o que ele fez? Pegou o Novo Testamento em inglês, o Novo Testamento em grego, colocou no carro de bois, e ele ia trabalhando e lendo. O que aconteceu foi que alguns anos depois, ele se torna a mente mais intelectual entre os adventistas. Porque ele decorou o Novo Testamento. Você falava para ele a frase, ele dizia o capítulo e o versículo onde estava. Você dizia o capítulo e o versículo, ele recitava para você onde estava. Uma das maiores mentes, não é à toa, que a nossa maior instituição de ensino do mundo se chama Universidade
Andrews. E além disso, ele foi o primeiro missionário além-mar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando surgiu a oportunidade de fundarem igrejas na Europa, os adventistas se reuniram e falaram: vamos enviar o melhor que nós temos. E enviaram Andrews. E ele faleceu na Suíça, no ano de 1883, como o primeiro missionário. Ele faleceu no campo missionário, levando igrejas ao redor do mundo. Nós temos James White, que a gente também traduz o nome dele, não é? Para Tiago White. Aliás, Ellen White, ela não nasceu Ellen White, ela nasceu Ellen Gold Harmon. O sobrenome White vem depois que ela se casou com esse pregador, que não fazia parte de nenhuma igreja. Até 1844 ele era ligado a um grupo chamado Conexão Cristã, que era um grupo que só se reunia para estudar a Bíblia. E eles não tinham placa de igreja nem nada, eles só se reuniam para estudar a Bíblia. Por isso que um dos nossos fundamentos, nós temos como herança isso de Tiago White: estudar apenas a Bíblia, fundamentar a nossa fé na Palavra de Deus. Ele foi um dos grandes, um dos gigantes da nossa história. Hoje, se nós temos a lição da escola sabatina, esse método de estudar a Bíblia, nós devemos a esse grande gigante que viu o potencial de usar da página impressa para proclamar as verdades bíblicas para diversas pessoas. O que vocês notaram de interessante aqui entre eles? A idade. Isso foi o que eu notei de primeira. 17 anos, 15 anos, 23 anos. Essa igreja está de pé até hoje, primeiramente porque Deus guia esse movimento. Segundo, porque jovens voltaram para a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Quando os jovens voltam para a Bíblia, encontramos a força e o vigor para seguir em frente. Mas isso não significa que eles não tinham desafios. Se nós formos estudar um pouco, destrinchar a nossa história, nós vamos ver os desafios para imprimir diversos materiais, o custo alto da imprensa naquele tempo para levar esses materiais adiante. E não somente isso, mas como os adventistas também se organizaram, como foi difícil para eles se institucionalizar. E quando eles fizeram isso, eles tinham alguns objetivos em mente. A ênfase no sábado, em restaurar a lei de Deus que estava sendo esquecida, a visão integral do ser humano, corpo, mente e espírito, Deus cuidando de cada parte do ser humano por completo, e também a ênfase profética de que Jesus vai voltar, de proclamar a volta de Jesus iminente, e a interpretação de Apocalipse e Daniel. A nossa chave doutrinária, quem sabe, a nossa chave daquilo em que nós acreditamos, Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E assim isso vai norteando todas as atitudes de nós como adventistas do sétimo dia. Se eu pudesse destacar pelo menos 3 ênfases dos adventistas na sociedade do seu tempo, nós teríamos o cuidado da saúde, isenções em guerra e conscientização em causas sociais. Eu queria destrinchar isso um pouquinho aqui com vocês. Nós temos, como adventistas do sétimo dia, uma das grandes ênfases da nossa mensagem, da nossa história, que é o cuidado da saúde. E esse foi um dos maiores institutos que nós tivemos como igreja, o sanatório de Battle Creek. Ele foi tão inovador para a época em técnicas de saúde. Só um tempinho aqui para abrir um parênteses. Sabe como era a medicina no final do século XIX? No meio do século XIX? A medicina naquele tempo dizia que se a pessoa tivesse febre, ela tinha que ficar num quarto fechado, fechar as janelas, sem corrente de ar, sem luz do sol, e fazer sangria para tirar o sangue ruim. Isso era a medicina da época. E aí então, Ellen White vem com grandes conselhos de saúde, ela coloca esses conselhos em prática nesse sanatório. E grandes personalidades norte-americanas, como Thomas Edison, Henry Ford, passaram por esse lugar como pacientes para tratar da sua saúde. E isso não foi uma coisa apenas do passado. Quando nós olhamos para a série da Netflix, esse documentário, Como Viver até os 100, O Segredo das Zonas Azuis, esse pesquisador, durante essa série documental, ele vai pesquisando lugares ao redor do mundo que são conhecidos como zonas azuis, lugares em que a longevidade é alta, as pessoas passam dos 100 anos. Uma dessas zonas azuis, no episódio 2 dessa série,
é a cidade de Loma Linda, na Califórnia. Por que as pessoas lá vivem tanto? E a resposta do documentário é: porque a maioria das pessoas aqui são adventistas do sétimo dia. Então a nossa ênfase para a sociedade, no cuidado da saúde, é algo que ultrapassa as paredes da nossa igreja. Nós somos relevantes para a sociedade nesse ponto, como igreja. E assim precisamos nos manter, em apresentar essas verdades para que a sociedade entenda que nós temos algo muito bom para oferecer para eles. Outro ponto interessante, eu falei sobre isenções em guerra. Os Estados Unidos, em 1863 a 1865, se eu não estou enganado, ele passa pela Guerra Civil Americana, os Estados do Norte contra os Estados do Sul. E é nesse contexto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasce, no contexto da Guerra Civil Norte-Americana. E desde aquele tempo, os adventistas se mantiveram firmes aos seus princípios, de não entrar em conflito armado, de se manter fiéis à sua essência. E isso então vai passando com os anos, e aqui nós temos cerca de 17 adventistas ingleses na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. E na Primeira Guerra Mundial, 17 adventistas ingleses foram presos. E aqui eles estão saindo. Ali na plaquinha, não sei se você está vendo ali, mas no meio eles estão segurando uma plaquinha, SDA, Seventh Day Adventist. Eles estão saindo da prisão neste momento, porque foram fiéis aos seus princípios. Isenções em guerra. Você deve conhecer a história de Desmond Doss, Até o Último Homem, filme dirigido pelo Mel Gibson, lançado em 2016, foi um dos filmes que os adventistas mais assistiram nos últimos anos, não é verdade? Eu acho que em clube, em sábado à noite, na casa do pastor, todo mundo já assistiu esse filme. E esse filme fala sobre esse homem, Desmond Thomas Doss, que não tocou em armas, guardou o sábado, foi preso por isso, e em uma batalha, na batalha de Okinawa, no Japão, ele salva mais de 70 vidas. Foi condecorado com a medalha de honra do Congresso americano, a maior condecoração possível. Faleceu de morte natural, de causas naturais, e foi desbravador, sempre promovendo ali essa área, esse departamento da igreja. A igreja sendo relevante para a sociedade. Esse aqui é o primeiro presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu nome, John Byington. John Byington, além de ser o primeiro presidente da igreja, ele foi também um agente secreto. Ele era abolicionista. Um pouquinho antes da igreja ser fundada, nós tínhamos ali nos Estados Unidos a escravidão. E um dos contextos da Guerra Civil tem a ver com a escravidão. E John Byington, ele era tão abolicionista, mas tão abolicionista, que ele se filiou a uma sociedade secreta, chamada The Underground Railroad, que seria a ferrovia subterrânea. O nome dá a entender que seria uma linha de trem passando debaixo da terra, como o metrô. Mas esse nome era fictício, claro. O nome significava rotas secretas que tiravam famílias de negros escravizados dos estados do sul para serem livres no norte. John Byington, o primeiro presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, era coordenador de uma dessas rotas. Ele auxiliava as pessoas a saírem, essas famílias a serem libertas. E cada ponto que nós estamos vendo aqui nessas linhas, eram casas, e essas famílias ficavam no subterrâneo das casas, escondidas. Passavam os dias, eles iam para outro ponto de apoio. Um dos pontos de apoio não era apenas a casa da família de John Byington, mas também a sua igreja. No porão da igreja, famílias de escravos eram mantidas em segredo para serem libertos da escravidão. E essa foi uma das características principais da nossa igreja. Em um momento em que a escravidão era legalizada, autorizada por lei, os adventistas do sétimo dia se posicionaram contra o governo. E disseram, isso é errado. Nós vamos lutar pelo fim da escravidão. Até mesmo, Ellen White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. Ela escreve o seguinte: será dever do povo de Deus retirar publicamente sua simpatia e companheirismo do irmão, que defendia a escravatura, para poupar impressão duvidosa com respeito a nós como um povo. Sim. Se nos tempos primórdios,
um adventista do sétimo dia defendia a escravidão, ele era removido da igreja. Isso nos tempos em que a escravidão era autorizada por lei. Mas a igreja entendeu, isso não é bíblico. Nós precisamos cuidar das pessoas como pessoas. E essa foi uma das grandes características da nossa igreja no passado. Se posicionar nas causas sociais, não por filiação a partido político, mas porque a causa é bíblica. E se é uma causa bíblica, nós estamos a favor. E como adventistas do sétimo dia, essa é uma marca, uma digital da nossa história. Veja só, Ellen White no seu testamento, no tempo em que mulheres não podiam votar, Ellen White no seu testamento ela deixou uma porcentagem de valor para o patrocínio das escolas missionárias que eram lideradas pelo Departamento de Assistência aos Negros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto existiam igrejas que proibiam a entrada de negros, enquanto as leis Jim Crow dos Estados Unidos proibiam negros e brancos de estarem no mesmo recinto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha um departamento para dar assistência a essas pessoas. Só para vocês terem ideia, quantos aqui já ouviram falar de Martin Luther King Jr., Malcolm X? Eles surgem ali na década de 1960. Ellen White faleceu em 1912. Mais de 50 anos antes de Martin Luther King Jr., essa igreja lutava pela igualdade das pessoas. Essa é uma característica da nossa história. Existe um livro de Ellen White chamado The Southern Work. Você está vendo a capa aí, não é? Já é bem sugestiva. Esse livro é uma compilação, foi lançado no ano de 1901. E esse livro são textos de Ellen White lutando contra o preconceito da sua época. Ela escreve nesse livro que os Estados Unidos, como nação, têm uma dívida de amor com os negros por causa da escravidão. Ela escreve nesse livro que as paredes de preconceito precisam ser derrubadas, assim como os muros de Jericó caíram. Ela escreve nesse livro sobre a igualdade. Um tempo em que mulheres não tinham direito nem ao voto, mas essa mulher, inspirada por Deus, à frente do seu tempo, se posicionou de forma que hoje nós olhamos para trás e constatamos: Deus tem guiado essa igreja. E com isso nós temos algumas mentiras por aí. Por exemplo, esse texto aqui. Eu não vou nem chegar a ler, mas você daí já pode ler. Você percebe que ele tem a mesma data do livro que eu falei que ele foi lançado. Esse texto não existe. Esse é um texto falso. Mas ele é disseminado nas redes sociais. E muitas vezes nós não temos noção de saber falar sobre a nossa origem, sobre a nossa identidade. Ele está no TikTok, esse vídeo, o lugar onde a grande maioria dos jovens estão, e muitas vezes essas mentiras são espalhadas por aí, e nós não sabemos nos defender, não sabemos falar a verdade, porque não temos conhecimento, porque esquecemos a nossa história, porque não nos aprofundamos naquilo em que nós acreditamos. Contra um texto inventado, nós temos uma vasta bibliografia, temos um livro completo dela, temos o testamento dela, temos a nossa origem. Se você colocar no Google, a inteligência artificial do Google vai colocar, você faz a pergunta: quais são as características da Igreja Adventista na sua fundação? Uma das características: abolicionistas. Num tempo em que muitos cristãos eram senhores de escravos. Mas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você apoiasse a escravidão, você era removido da igreja. Desde os princípios, essa igreja soube se posicionar em valores bíblicos. E essa é a nossa história. E enquanto nas redes sociais nós encontramos pessoas chamando os adventistas de herege, chamando os adventistas de seita, e às vezes a gente se pergunta: mas nós somos mesmo seita? A gente nem se conhece, a gente não está conhecendo a nossa própria história. E esse foi um dos combustíveis para que eu criasse no Cevada Pop conteúdos para alcançar na linguagem das redes sociais, para trazer informação
Às vezes a informação está escondida lá no site do Centro White. Às vezes a informação está escondida num livro da Casa Publicadora Brasileira, que às vezes nem os adventistas compram. Imagina alguém de fora. A minha intenção é trazer esse conteúdo, essas informações para as redes sociais, para que nós como povo possamos entender a nossa relevância. Nós não somos uma igreja que surgiu porque um pastor brigou com o outro. Nós não somos uma igreja que surgiu porque alguém achou bonitinho um nome. Nós somos uma igreja com uma missão, com um propósito. E você precisa entender isso, porque você também faz parte dessa família. O nosso passado, a nossa história, ela nos traz orgulho. Porque se hoje nós estamos onde estamos, foi porque os jovens no passado se voltaram para a Bíblia, e eles tinham poucos recursos para isso. E hoje eu desafio, eu faço essa pergunta para você. Imagina você hoje com tantos recursos a seu favor. O que você pode fazer pela mensagem do Evangelho? Muito mais. Se no passado os jovens fizeram muito para que essa igreja pudesse ser sustentada, hoje você pode fazer muito mais. E o que eu chamo hoje para vocês, jovens, para nós adventistas do sétimo dia em geral, é um resgate às nossas origens. É um resgate aos nossos pioneiros do passado. Nós podemos fazer muito mais do que eles fizeram. E nós precisamos conhecer a nossa história. Para que qualquer crítica que surja por aí, para que a gente saiba falar quem nós somos e em que nós acreditamos. E isso só acontece quando o meu coração é aberto para que Cristo Jesus seja o protagonista da minha história. Para que o meu eu diminua e para que o nome de Cristo seja engrandecido no meu coração. Ao longo dos próximos dias nós vamos falar muito a respeito dos nossos pioneiros. Teremos 2 dias para falar especificamente sobre Ellen White. Muitas vezes nós nem gostamos de falar nela dentro da igreja, né? Sobre ela. E a culpa é nossa. Porque nós muitas vezes criamos uma Ellen White que nunca existiu. Uma Ellen White autoritária, uma Ellen White que saía proibindo as coisas. Ela era mesmo assim? Eu garanto para você que não. Esteja aqui amanhã, para que nós possamos entender um pouco mais sobre um dos maiores benefícios que nós temos como igreja, a orientação profética dela. Você é chamado para ser luz. Você é chamado para representar a Cristo. Assim como o espelho reflete uma imagem, você é chamado para ser um espelho que reflete a imagem de Cristo. E a música agora do final vai falar sobre isso. Que a letra dessa música possa se cumprir na sua vida hoje, nessa noite. Para que você reflita a Jesus, para que você resplandeça a imagem de Cristo, por onde quer que você esteja. Que Deus abençoe você. Se você deseja que Cristo Jesus seja engrandecido no seu coração, para que você com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus gestos, possa mostrar esse Cristo para as pessoas ao seu redor, para a sua comunidade, para a sociedade. Feche seus olhos neste momento. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai querido, Pai de eterno amor, de eterna graça. Nessa noite, Senhor, nós aprendemos um pouco a respeito da nossa história, da nossa identidade, das nossas digitais. E nós oramos para que o mesmo Espírito Santo que moveu a igreja cristã primitiva do passado, o mesmo Espírito Santo que moveu os corações jovens da igreja adventista do sétimo dia, possa também mover os corações dessa igreja, para que na nossa realidade possamos fazer a diferença, para que na nossa realidade possamos chegar até o coração sedento das pessoas, que precisa ouvir essa mensagem do Evangelho, que precisa ser transformado pelo poder restaurador de Jesus. Essa é a nossa missão.
Não somos chamados para estar no conforto de uma igreja, mas somos chamados para proclamar a mensagem do advento a todo o mundo em nossa geração. Por isso, Senhor, nos capacite para o teu serviço. Guarde cada família que está aqui representada. E que durante essa semana possamos a cada vez mais reafirmar a nossa fé em Ti. Perdoe todos os nossos pecados, leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.